Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos aqui, essa semana, mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Na semana passada eu havia dito que nós iríamos estar estudando a carta do apóstolo Pedro, mas como o nosso irmão, o pastor Enéas, também teve a mesma ideia, então, como eu disse, havia duas possibilidades. Então nós vamos estar aqui estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, já que os irmãos da sede já estão estudando aí a carta do apóstolo Pedro, então nós vamos estar aí falando um pouco acerca da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então hoje nós vamos dar uma pequena introdução acerca do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do versículo 1 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, os servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. Agora, Deus, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir para a glória do teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, o tema que eu vou propor para esse primeiro estudo, dessa introdução da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é: o verdadeiro cristão, ele é perseverante. Nós vimos não sei quem se recorda do filme 72 Horas, o filme de Aaron Halston, em 2003, que esse filme foi lançado, fala da experiência de um alpinista que era muito experiente, e que teve ali um acidente, teve a sua mão esmagada por uma pedra. Então, durante 5 dias, ele fica ali lutando para sobreviver, sendo que a caminhada que ele iria fazer seria de algumas horas, então ele levou mantimento somente para algumas horas ali, de caminhada. E essas algumas horas se transformaram em 5 dias, até que o nome do filme, que dá o nome do filme, que é 72 Horas. Ou seja, ele levou 3 litros de água e 2 pães e 4 barrinhas de cereais para ele ficar aquele pequeno período, Então, o que aconteceu? Aquele homem, ele ficou ali 72 horas, segundo o relato do filme, ele estoca até a sua própria urina para que ele não morresse de sede, e ele fica ali, e até que o que acontece? Quando ele vê que realmente não tem jeito, que ele vai morrer ali naquele local, ele pega e ele mesmo amputa o seu braço, arrancando ali o seu braço, amputando o seu braço, e ele vai até a um local aonde ele é salvo. Esse filme, para quem assistiu esse filme, é uma grande experiência de perseverança, de um homem que perseverou na sua vida. Então, para que nós pudermos também comparar essa perseverança, o que o apóstolo Paulo vai estar falando acerca da carta que ele escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai também falar acerca dessa perseverança, que o povo deveria ter esse tipo de perseverança, ou seja, dando a sua vida, colocando a sua vida em prol do trabalho para Cristo. Mas para nós podermos entender um pouco, vamos nos situar aqui em Filipos, Nós vamos ver um pouco aqui desse contexto histórico ali onde Paulo estava situado. A cidade ela tem o nome devido ao imperador Filipe II, que era o rei da Macedônia, uma cidade fundada a 356 a.C. A Macedônia era um território grego que se dividiu em 4 partes depois da morte de Alexandre o Grande. Ela se dividiu em 4 partes. A primeira desta divisão, ela se passou a ser colônia ali de Roma. Então, após o domínio do Império Romano, esses 4 locais foram tomados ali. Mas o nome Filipos ficou ali nessa cidade. Então, o nome de Filipos é uma referência a Filipe II, o que foi imperador ali, grego. E o cristianismo, ele chegou naquela cidade após 20 anos
depois da morte de Cristo, ou seja, depois do documento, um dos documentos mais antigos que existem, que é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ela foi enviada no ano 50 e foi dirigida à recém-igreja fundada ali em Tessalônica. E essa igreja ela teve o início depois da visita do apóstolo Paulo e Silvano, e também ali Timóteo, que o apóstolo Paulo vai falar lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de número 2. Então, essa visita, ela foi precedida a uma visita que foi feita em Filipos. Se nós olharmos lá o texto, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 2, a igreja de Filipos, ela já havia sido visitada pelo apóstolo Paulo. Então, essa igreja ela estava passando por uma tribulação muito grande. A igreja dos Filipenses passava por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. E apesar dessa carta começar, o versículo de número 1, anunciando Paulo e Timóteo, essa carta é escrita somente pelo apóstolo Paulo. E se é fácil nós olharmos a diferença que o apóstolo Paulo ele vai apresentar dessa carta para a carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses ele vai dizer, damos graças ao nosso Senhor. Ou seja, ele está escrevendo com alguém. Mas aqui, nessa carta, ele começa a carta, dou graças. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta somente ele. Ele está escrevendo para ali os filipenses. Então, Timóteo, provavelmente, como ele cita aqui, no versículo de número 1, Paulo e Timóteo, como ele cita o nome de Timóteo, provavelmente pela proximidade que Timóteo tinha do apóstolo Paulo. Em todas as suas viagens, Timóteo acompanhava o apóstolo Paulo, provavelmente até como um secretário ali do apóstolo Paulo, caminhando com ele. Então, talvez alguns historiadores dizem que talvez até por essa amizade e por consideração a Timóteo, o que o apóstolo Paulo ele cita o seu nome aqui no versículo de número 2. E no versículo de número 1, perdão. E no versículo de número 2, a gente vai ver uma outra curiosidade do cumprimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cumprimenta graça e paz, que é um cumprimento usado pelas igrejas reformadas. Quando eu cheguei na igreja presbiteriana, a primeira vez que eu cheguei, que eu fui apresentado aos presbíteros da igreja presbiteriana, eu já passei pelo primeiro susto, lá em Carmo, Paranaíba, porque quando eu fui cumprimentar os presbíteros, eu cheguei todo animado, todo feliz. Oh, meus irmãos, a paz do Senhor. E aí tinha um presbítero lá meio fechadão, ele falou assim, aqui não se fala paz do Senhor não, meu irmão. Aqui é graça e paz. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas de onde esse cara tirou isso? Já me recebeu com uma pedra na mão, Mas isso aqui é um texto que é um anúncio que é um cumprimento usado pela igreja reformada que foi tirado aqui da palavra de Deus. Então, o cumprimento dos cristãos naquela época era graça e paz. E era a forma que o apóstolo Paulo ele tratava. Ou seja, a graça que foi dada por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, que traz a verdadeira paz, o shalom de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele faz esse cumprimento. A graça que fala do sacrifício de Cristo e a paz, que somente esse sacrifício é capaz de nos trazer o shalom de Deus, a paz de Deus. Então, queridos, eu gostaria aqui de ver com os irmãos 4 verdades aqui nesse texto que nos leva a crer que o verdadeiro cristão, ele é perseverante. A primeira verdade desse texto aqui, a gente pode ver no versículo de número 3, O verdadeiro cristão, ele persevera dando graças a Deus por tudo. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Então, a forma verbal que o apóstolo ele usa aqui é no presente do indicativo. Dou graças. E também no plural, damos graças. Por que isso? Bastava o simples motivo de Paulo pensar em seus amigos, os filipenses, ou em qualquer outro amigo de outra cidade, já era motivo para Paulo dar graças a Deus. Então Paulo, ele dá graças a Deus em todas as situações da sua vida, quer sejam boas, quer sejam ruins, pois o verdadeiro cristão, ele persevera em sua fé, seja ela qual for a circunstância.
Mesmo aqui o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que estava passando uma tribulação muito grande, e o apóstolo Paulo também passava por uma tribulação muito grande, mas apesar de todas essas tribulações, o apóstolo Paulo continua confiante, dando graça e a paz do Senhor Jesus. Então essa é a diferença do verdadeiro para o falso cristão, pois quando tudo dá errado, o que nós fazemos? É quando tudo dá errado, é quando tudo vai mal, aí sim é que nós temos que mostrar a nossa fé, a nossa fé não em algo terreno, mas sim em algo celestial. Então, queridos, o que nós podemos tirar para nós de aplicação desse versículo para nós? Dê graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. O que nós podemos ver aqui é que nós precisamos realmente dar graças a Deus por todas essas situações que estamos vivendo, pelas lutas, pelas dificuldades e por todas as coisas. A segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que o verdadeiro cristão, ele persevera nas orações com alegria. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, Paulo, ele não conseguia pensar na igreja sem orar por ela. A tradução dos versículos 3 e 4 poderia ser muito bem assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre por vocês, todos os dias, orações e súplicas com alegria. Esse podia ser tranquilamente a colocação desse termo. A declaração que Paulo ele faz aqui de orar com alegria vai se repetir por várias vezes no decorrer desta mesma carta. Se você for ver depois, quando nós estivermos estudando essa carta, o capítulo 1, o versículo 18, o capítulo 2, versículo 2, e também o versículo 11, o versículo 18 do capítulo 2, o versículo 1 do capítulo 3, o versículo 1, 4 e 10 do capítulo 4. Então, o apóstolo Paulo, ele vai estar sempre em alegria, dando graças a Deus por essa igreja e orando com alegria. Em contraste a muitas outras igrejas que foi fundada por ele, a igreja de Filipos, essa igreja dava grande alegria ao apóstolo Paulo. Então, pois era evidente que nessa igreja não havia nenhum ensino subversivo como havia na igreja dos Gálatas, não havia nenhuma contenda, nenhuma libertinagem como havia na igreja de Corinto. Porém, na verdade, Paulo orava por toda a igreja, sem olhar as falhas, os defeitos, mas Paulo orava sempre com alegria por todos. Havia uma grande diferença nessa igreja de Filipos, porque nós não vemos o apóstolo Paulo exortando de uma maneira acusativa a nenhum dos membros dessa igreja. Pelo contrário, essa exortação que o apóstolo Paulo vai dar à igreja de Filipos é uma exortação de cuidado, que é para que não deixasse acontecer as coisas que estavam acontecendo já em outras igrejas. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Ele orava, e quando nós vamos ver que ele também orava pela igreja de Corinto, que era uma igreja que dava muito trabalho a ele, também a igreja dos Gálatas, que também tinha vários problemas ali, também de caráter, mas o apóstolo Paulo, ele diz que, olha, eu oro por todos vocês com muita alegria. A alegria do apóstolo Paulo era orar pelas igrejas ali que ele havia fundado. Então, queridos, que nós podemos hoje aprender também para nós, ore com alegria pela igreja, não somente para aqueles mais chegados, mas também aqueles que também às vezes que nós não está no nosso grupo, ou que nós não conhecemos muito bem. A igreja, ela não pode ser uma igreja que ora somente em grupos, determinados grupos da igreja. O verdadeiro cristão, ele não tem grupo preferencial de igreja, ele não exclui pessoas do seu convívio. O grande exemplo disso é Jesus. Jesus, ele vai ter com os doentes, com as prostitutas, com os ladrões e etc. Então, persevere com alegria na oração por todos os irmãos. Porque para isso é que nós somos chamados, para orar e perseverar na oração por todos os nossos irmãos.
A terceira coisa que nós podemos ver aqui é que o verdadeiro cristão, ele persevera na cooperação do Evangelho. Olha o que diz o versículo de número 5, né? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, o verdadeiro cristão, ele persevera na cooperação do Evangelho, né? E é o que despertava essa alegria e ações de graças ao apóstolo Paulo. Era a forma de que os crentes, como os crentes de Filipos, cooperavam com o Evangelho. Paulo, ele vai dizer isso no capítulo 4, no versículo de número 3, que enquanto eles estavam ali naquela cidade, o quanto que eles trabalhavam com ele pelo Evangelho. E após a sua partida, eles continuavam ativos. Ou seja, a igreja não trabalhava só quando o pastor estava presente, mas a igreja trabalhava, a igreja se alimentava mesmo na ausência do pastor. Oravam por ele regularmente. O versículo 19 desse capítulo 1 vai dizer que a igreja de Filipos era uma igreja que orava pelo seu pastor, né, que zelava pelo seu pastor, né, mantinham o contato com ele através de Epafrodito, né, que foi o pastor deixado ali naquela igreja pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso depois mais à frente no capítulo 2, do versículo 25 ao 30, que Epafrodito tinha contato com o apóstolo Paulo e levava notícias de orações, que aquela igreja orava pelo apóstolo Paulo e tudo que acontecia ali dentro daquela comunidade. Enviavam ofertas para ele, né, sempre que havia uma oportunidade. E na verdade, uma das razões do envio dessa carta que o apóstolo Paulo escreve é para agradecer a remessa de ofertas enviadas através de Epafrodito, né, que nós vamos ver também isso no capítulo 4, do 10 ao 20. Era uma igreja que cooperava com seu pastor, cooperava não somente com Paulo, mas cooperava com a obra de Cristo, né? Eles participavam com generosidade na arrecadação para os crentes famintos ali em Jerusalém, que estavam passando por muitas dificuldades em Jerusalém, né? Em uma campanha que o apóstolo Paulo fez, né, na missão evangelística entre os gentios, eles também cooperaram ali também financeiramente para que o apóstolo Paulo pudesse fazer essa viagem. E Paulo vai relatar isso em sua carta de 2 aos Coríntios, do capítulo 8, do 1 ao 5, pela liberalidade das doações das igrejas da Macedônia, que entre elas estava a igreja de Filipos. Então, o apóstolo Paulo sempre vai ressaltar isso, a liberalidade, o cuidado daquela igreja com a obra do Senhor, com a obra missionária e também com o seu pastor. E o que nós podemos aprender desse versículo, o que o apóstolo Paulo, que nós podemos aplicar para nós hoje? Queridos, o verdadeiro cristão, mesmo em meio a lutas e adversidades, ele continua colaborando para o crescimento do Evangelho. Ele coopera para o reino de Deus, mesmo em lutas. Hoje, né, nós podemos ver alguns cristãos hoje se escondendo por causa da pandemia, porque não pode ir à igreja, etc, etc. Mas é nas horas difíceis, é nas horas de tribulação, é nas horas de enfermidade, é nas horas que nós mais estamos atribulados, é que nós vemos os verdadeiros cristãos, aqueles que são os verdadeiros cristãos e aqueles que continuam cooperando para o Evangelho. E a quarta coisa que nós podemos ver nesse texto, o verdadeiro cristão, ele persevera porque a sua esperança está na volta de Cristo. Olha o que diz o versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a ardente participação daquela igreja era pelo fato de que eles entenderam que a mensagem salvadora do reino de Deus não era para esse mundo. O que nós hoje de igreja não percebemos é isso. Cristo nos salvou para uma vida eterna, não para uma vida terrena. Então Paulo, ele vai externar isso para aqueles quando ele diz, aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar. Então, do versículo 2, né, do 13 até o 16, falando acerca da volta de Cristo em glória, ou seja, aquilo que o verdadeiro crente espera. Então, o apóstolo Paulo vai relatar isso. Vamos dar uma olhada lá no que diz o capítulo 3, o versículo de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Então era essa a intenção que Paulo queria passar para a igreja, queria ensinar para a igreja. Então essa expressão ela é tirada do Antigo Testamento, o dia do Senhor, né? Para que os judeus eles entendiam isso como o dia onde Yahvé iria eliminar toda a injustiça do meio do povo. E é essa mesma expressão que o apóstolo Paulo ele vai usar aqui na igreja de Filipos. Então, queridos, acima de tudo, o dia de Cristo Jesus é o dia em que a salvação dos crentes já antecipada, será agora consumada. Né? Nós estamos salvos, aquela história do já e ainda não. Quando o apóstolo Paulo fala nessa volta de Cristo, ele está falando na consumação dessa salvação. Então, o que os filipenses aprenderam com a pregação do Evangelho era ter alegria e esperança na salvação. Era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar para a igreja dos filipenses. Olha, tenham alegria, tenham esperança na salvação que está em breve, porque eles acreditavam que a volta de Cristo estava muito breve. Então, queridos, a firme certeza da salvação, ela traz essa confiança, ela traz essa esperança aos crentes, que esse dia será um dia de luz e não de trevas, será um dia de alegria e não de tristeza, será um dia de paz e não de tribulação. E é isso que nós cristãos esperamos pela volta de Cristo. E o que nós podemos aplicar disso para nós hoje? O verdadeiro cristão, ele não vive em função do mundo terreno, mas ele vive na esperança de uma vida celeste. É isso que o apóstolo Paulo, nessa pequena introdução, ele está querendo mostrar para a sua igreja em Filipos. Primeiramente, ele está agradecendo, ele está exaltando aquela igreja, o que eles faziam para a obra, o que eles estavam fazendo para a obra de Deus. Mas também ele vem alertar que isso não vai ser em vão, que isso é a nossa esperança, que o verdadeiro crente, ele não vive em função das coisas que acontecem aqui nessa terra. O verdadeiro cristão, ele não quer juntar tesouros aqui nessa terra, porque ele sabe e ele vive numa esperança de uma vida celeste. Eu quero concluir, queridos, para nós nessa noite, que nós devemos ser perseverantes em todas as coisas, dando graças a Deus e reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Seja perseverante nas orações, não faça por obrigação, mas faça sim, ore por alegria, ore por satisfação, faça desse momento de oração não um momento de obrigação, eu sou obrigado a orar porque o pastor mandou, não, faça desse momento um momento de alegria, pois o verdadeiro cristão, mesmo em meio de lutas, de adversidades, ele se mantém fiel em sua luta pelo reino, ele colabora sempre para o crescimento da igreja e não para a divisão da igreja. O verdadeiro cristão, ele busca as coisas do alto e rejeita tudo aquilo que é contrário às leis do nosso Senhor. Queridos, o verdadeiro cristão, ele nunca vai deixar de colaborar, ele nunca vai deixar de pensar no reino de Deus. Então, que nós possamos, assim como a igreja de Filipos, o que o apóstolo Paulo está ensinando ali à igreja de Filipos, que nós também possamos perseverar nessa doutrina, que nós possamos buscar o Senhor, perseverar na oração, orar por todos, buscar a comunhão com todos, porque, queridos, a volta do Senhor, ela está breve. Ah, mas isso aí eu já ouço isso há muito tempo, mas o Senhor já voltou nesse mundo, nesse momento de pandemia, me parece, se não me falha a memória, para quase 1 bilhão de pessoas, né, que o Senhor Jesus já voltou, já levou. Então, para muitos, essa enfermidade, essa doença, para muitos ela é a volta para casa, mas para muitos ela é o julgamento eterno. Pense bem, e se você, e se eu, e se nós morrêssemos hoje, aonde nós estaríamos? Nós estaríamos voltando para casa ou nós estaríamos caminhando para um tormento eterno? Que nós possamos pensar nisso e nos voltar e fazer todas as coisas com alegria pela obra do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, nós te adoramos, Deus, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra, e que esta palavra, ó Deus, se aplique em nossos corações, e que possamos, ó Deus, viver o dia a dia, essa alegria de pregar a tua palavra, de orar pelos irmãos, e de buscarmos ao Senhor a todo o momento de nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, de viver uma vida santa, uma vida digna perante ao Senhor. Assim eu oro, Deus, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo muito que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus queridos, louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. A graça e a paz a todos.